Antes de mais, gostaríamos de saudar todos os presentes e, naturalmente, agradecer o convite para participar em mais uma das oficinas de investigação do CICSEM dedicadas a Raul Brandão. No ano passado, na oficina que se realizou no ano passado, o Dr. Antero Ferreira e a Salomé Duarte abordaram a história do espólio de Raul Brandão, que se encontra à guarda da Sociedade Martins Sarmento. Portanto, falaram sobre as várias fases que foram ultrapassadas para que esse espólio pudesse ser e estar reunido na Sociedade Martins Sarmento. Este ano, e partindo desse mesmo espólio, decidimos partilhar convosco algumas das estratégias criadas por Maria Angelina Brandão para preservar a memória de Raul Brandão após o seu falecimento em 1930. Esta luta pela memória contra o esquecimento era fundamental para Maria Angelina, na medida em que assegurava a sobrevivência da obra do escritor para usufruto das gerações vindouras, mas também porque, e num plano mais pessoal, o ato de recordar permitia trazer o passado para o presente, tornava o passado presente. Tal como refere Maria Angelina na introdução das suas memórias, reviver os momentos mais felizes da sua vida era um bálsamo para amenizar a saudade de Raul Brandão. Para iniciarmos esta comunicação, gostaríamos, antes de mais, de introduzir algumas notas biográficas sobre Maria Angelina. Maria Angelina de Araújo Abreu nasceu em Guimarães a 15 de agosto de 1878, filha segunda de Manuel Bernardino de Araújo Abreu, destacada personalidade da sociedade vimaranense da época, e de Joaquina Rosa Pereira de Abreu. A morte do pai em junho de 1882, seguindo-se logo depois a da mãe em janeiro de 1883, deixou Maria Angelina e os seus 3 irmãos, Maria da Conceição, Manuel e José, órfãos na infância. O seu futuro, assim como do seu património, passaram então a ser tutelados por um conselho de família. Foi durante a tutoria de António Coelho da Mota Prego, padrinho de batismo de Maria Angelina, que os irmãos se reuniram e passaram a habitar o solar dos Carvalhos, residência familiar do dito tutor, peço desculpa. Nesse lar acolhedor, de afetos e boa convivência, Maria Angelina cresceu, dividindo o seu tempo entre Braga e o Instituto do Sagrado Coração de Maria, onde estudava, e Guimarães, para onde regressava no final de cada ano letivo. No verão de 1896, Maria Angelina conheceu Raul Brandão, alferes do Regimento de Infantaria 20, aquartelado em Guimarães. Após alguns meses de namoro, casaram-se na igreja de Santa Eulália de Nes Pereira no dia 11 de março de 1897. A união de Maria Angelina e Raul Brandão fez-se de sentimentos profundos, cumplicidades e de admiração mútua. Mais tarde, se por um lado Maria Angelina proclamou o amor puro e casto que Brandão lhe dedicou durante toda a vida, Brandão confessou nas suas memórias que lhe devia o melhor da vida, que ela era a sua consciência e que a sua influência lhe trouxe inspiração, apaziguamento e a descoberta da ternura, da bondade e da verdade. Como vimos, a figura de Maria Angelina
assumiu especial destaque e centralidade na vida e obra de Raul Brandão. São várias as referências que o escritor dedica a Maria Angelina. O capítulo Silêncio e o Lume do segundo volume das Memórias de Brandão é inteiramente dedicado. Por outro lado, a obra Portugal Pequenino expressa a colaboração literária de ambos na elaboração do livro Infante ou Juvenil que escreveram, como dizem na dedicatória da obra, para os filhos dos outros. É também reconhecida a cooperação de Maria Angelina na transcrição dos textos de Brandão que seguiam para publicação. A última versão do Pobre de Pedir foi ditado à esposa pelo escritor. Na citação que apresentamos, António Cruz registra no meio de Anos Pereira, a casa do escritor, que Brandão lhe mostrou o original do Pobre de Pedir e, como diz, em folhas de papel almaço enegrecidas com uma letra rasgada, a letra da sua esposa. Diz ele, é o original do Pobre de Pedir que ele ditou e que está concluído, apto a ser manuseado pelos tipógrafos. A publicação desta obra foi póstuma, tal como o terceiro volume das Memórias de Raul Brandão. Portanto, o escritor faleceu em dezembro de 1930, o Pobre de Pedir foi publicado em 31 e o terceiro volume das Memórias em 1933. No prefácio de Pobre de Pedir, Maria Angelina, para além da clara admiração e profundo respeito pelo marido, evidencia o papel que viria a desempenhar na divulgação da obra do marido e no garante do autor do como podem ver nesta citação retirada do prefácio da obra. A memória desencadeia sentimentos de ligação a um passado que pode ser reexperienciado e transmitido por meio de noções de lembrança, de vivências e experiências individuais ou coletivas construídas num determinado ambiente social e cultural partilhado no passado. Num breve apontamento, enunciaremos algumas realizações que denotam contínuas ações que a esposa do escritor da Casa do Alto desenvolveu no sentido de manter viva a figura de Brandão e de afastar do esquecimento a sua obra. Concretizações que para Maria Angelina mitigavam também a ausência física de Brandão. Em 1959, publica, encorajada por Joaquim Santos Simões, que foi uma personalidade que em Guimarães lutou pela preservação do fundo brandoniano na Sociedade Martim Sarmento e pela divulgação da obra do escritor, Maria Angelina publicou o livro Um Coração e uma Vontade. Neste livro de memórias, Maria Angelina dá a conhecer as suas vivências pessoais e familiares, fornecendo também vários elementos de grande valor para o conhecimento da figura de Brandão. É também neste livro que Maria Angelina transcreve um conjunto de cartas de namoro que recebera de Brandão quando este destacava no Regimento de Infantaria 20 em Guimarães. Portanto, são cerca de uma dezena de cartas que Maria Angelina publicou no seu livro e que em 2019 são novamente publicadas numa nova edição que reuniu todos os exemplares de correspondência de Maria Angelina com Brandão, que na altura existia no arquivo da Sociedade Martim Sarmento. Este conjunto foi, posteriormente a esta publicação, aumentado pela doação de várias cartas também de namoro do escritor, que o filho David Mourão Ferreira entregou à Sociedade Martim Sarmento. Identificam-se outras tipologias documentais que indiciam estratégias que estimulam a lembrança e asseguram o conhecimento sobre o escritor, como, por exemplo, as cópias manuscritas e executadas por Maria Angelina de diversos textos e artigos publicados, especialmente na imprensa, e que variadas personalidades dedicaram à figura do escritor da Casa do Alto. Na imagem podem ver alguns documentos manuscritos e eu canto a anotação manuscrita do Dr. Santos Simões, cópia de artigos de jornal. Igualmente, existem diversos recortes de jornais
sobre a obra brandoniana e a personalidade do escritor, tanto em variados periódicos da época. Alguns deles é possível identificar-se a caligrafia de Maria Angelina, assinalando ora o título, a numeração ou mesmo a datação. A obra de Raul Brandão foi sendo, ao longo do tempo e a ritmos variados, publicada em diversas edições e posta em cena em diversos palcos nacionais e internacionais, a de dramaturgia, teatro. Após a morte de Brandão, foi Maria Angelina a fiel depositária dos respectivos direitos de autor, que procurou gerir de forma a garantir a divulgação da obra do marido e a manter viva a figura do autor. Da correspondência que manteve com as várias casas editoriais da época, é notório, por um lado, o interesse pela obra e pelo vulto literário que Brandão representava, por outro lado, é recorrente a menção ao esquecimento que se procurava afastar da obra do escritor. Podemos aqui observar 2 pedidos de autorização, entre muitos que existiram, para a representação de textos de teatro de Brandão e que mereceram deferência de Maria Angelina, como muitos outros. Neste caso, um dirigido por um teatro de Amsterdão, para levar à cena o Gebo e a Sombra, e outra pelos estudantes da Universidade de Coimbra, para pôr em cena o Rei Imaginário. No capítulo editorial, Maria Angelina foi acedendo a diversos pedidos para novas edições das obras do marido, disponibilizou elementos estudiosos que ela recorriam para a elaboração de trabalhos académicos, conferências para a produção de textos e artigos para publicações de literatura e de divulgação. É neste âmbito que, na década de 60, foi apresentado por Manuel Mendes um amplo projeto editorial para a obra de Brandão, pelo jornal Foro, a edição das obras completas. Para a elaboração deste plano de edição, Maria Angelina disponibilizou a Manuel Mendes, escritor que chegara a conviver com Brandão e que pertencera também à equipa da Seara Nova, os manuscritos e outros documentos do escritor. Este projeto não teve a conclusão inicialmente pretendida, sendo apenas concretizada a edição dos textos de caráter memorialista. É na sequência deste trabalho que Manuel Mendes, na sequência deste trabalho editorial, Manuel Mendes, peço desculpa, desencadeou, que Manuel Mendes desencadeou, obrigada, o depósito da documentação de Brandão pela viúva de Mendes em Lisboa, na Biblioteca Nacional. Manuscritos e material gráfico cedidos por Maria Angelina, com o propósito maior de ver editada a obra completa do marido. Como foi explorado por nós e pelo Dr. Antero Ferreira na anterior OIC dedicada a Brandão, que teve lugar em maio de 2021, a documentação haveria de regressar a Guimarães após o desfecho de um processo judicial de reivindicação, na altura movido pela Sociedade Martins Sarmiento e pela família. Em jeito de conclusão, dizer que estes elementos documentais que sucintamente, muito brevemente elencamos, são reveladores em parte da história editorial da obra de Brandão, são indicadores que permitem avaliar a forma como os textos do escritor foram recebidos pelo público e pelos seus pares, são elementos que contribuem para o conhecimento da vida e da produção literária do escritor, assim como evidenciam o papel determinante de Maria Angelina da divulgação da obra do marido e no garante da memória do escritor. Destacamos a figura feminina por trás do escritor, do pensador e do intelectual, muitas vezes, como em outros casos, escondida e que pouca atenção ainda tem merecido por parte dos investigadores. E terminamos renovando o agradecimento pelo convite, por termos estado cá e por termos a oportunidade de falar de Maria Angelina e por inerência de Brandão. Obrigada.